Olá, como estão? Tudo bem? Então, hoje eu vim aqui fazer um vídeo de resposta. A pessoa, na verdade, não perguntou nada para mim, mas igualmente eu vou responder. Eu fiz, não foi direcionado a mim, mas eu acho que vale uma resposta porque foi sobre a filosofia clínica. E eu vou pegar aqui a minha colinha aqui, eu fiz umas anotações numa folha, porque eu vi o vídeo e gostaria de falar sobre alguns apontamentos. Fiz alguns apontamentos e queria mencionar eles nesse vídeo de hoje. Então, eu vou responder aqui ao professor Felício Mulinani, do canal YouTube A Filosofia Explica, num vídeo, depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, um vídeo que ele fez sobre a verdade sobre a filosofia clínica. E ele faz vários apontamentos, né? Ele duvida, ele mesmo diz que já tem um pé atrás sobre a filosofia clínica, e ele faz esse vídeo baseado em cima do livro Introdução à Filosofia Clínica, esse aqui, né, que eu estou mostrando, do Miguel Ângelo Caruso, e ele recebeu da editora Vozes e disse que leu o livro e fez um comentário da filosofia clínica em cima desse livro do Miguel Ângelo Caruso. Então, eu acho que levanta pontos interessantes e nesses pontos que eu quero fazer esse vídeo aqui em resposta ou em diálogo ao professor, então, Felício Mulinani, do canal A Filosofia Explica. Ok? Bom, primeiro vou falar aqui sobre o título, né? Que ele colocou no vídeo dele. A verdade sobre a filosofia clínica. Bom, aqui já é uma jogada de marketing, penso eu. Penso que é uma jogada de marketing. Não sei se tem uma equipe de marketing por trás, mas esses vídeos do YouTube aí, né? É importante nas mídias sociais colocar uma manchete, um título que seja chamativo. E muitas vezes a gente vai ver, não tem verdade nenhuma, o que é o fato aqui, não tem verdade nenhuma sobre a filosofia clínica. Seria mais interessante se ele colocasse a verdade, a minha verdade sobre a filosofia clínica. Então, a verdade na perspectiva dele. Mas aparece assim, chama atenção, o pessoal clica e acaba vendo. E também, né, como filósofo, né, que é o professor Felício Mulinan, a gente sabe que essa palavra requer certos cuidados. Mas eu penso que não é esse o objetivo de falar realmente a verdade sobre a filosofia clínica, nem usar a verdade enquanto questão filosófica, enquanto conceito filosófico, mas como uma chamada de marketing, para que as pessoas cliquem no vídeo e queiram conhecer a respeito do que ele tem para falar. Então, a verdade sobre a filosofia clínica não foi falada nesse vídeo dele. Foi falada a verdade que ele pensa, que ele acredita. A verdade subjetiva dele sobre o que ele diz que leu e sabe da filosofia clínica. E eu vou dizer aqui já de antemão que a impressão que dá é que ele não leu o livro do Miguel, né, a Introdução à Filosofia Clínica. Porque muitas das questões que ele traz ali, estão respondidas no livro do Miguel. Ele lê só 2 passagens do livro. Okay? Então, ele não falou sobre o livro, ele pegou essas 2 passagens e comentou sobre o que ele achava da filosofia clínica, que ele mesmo disse que já tinha um pé atrás antes. Então, eu fiquei com dúvida se ele realmente leu o livro do Miguel. E ele também não apresentou o livro do Miguel. Né? Ele disse que é o livro da filosofia clínica. Então, para deixar claro aqui, eu vou apresentar o prefácio do livro do Miguel. Introdução à Filosofia Clínica, a editora Voz, Petrópolis, é uma coleção da filosofia clínica, né? Então só tem livros aqui numa coleção, esse é o 3º livro da coleção, se não me engano. E ele foi editado em 2021 e já está na primeira reimpressão, pela editora Voz, Rio de Janeiro. E aqui, do que trata o livro do Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica? Tem uma apresentação, tem as considerações iniciais, ele fala sobre o início da clínica filosófica, conta aí a história, parte, né, um resumo
da história do nascimento da filosofia clínica, sobre o partilhante, que partilhante é o nome que a filosofia clínica dá para as pessoas que vão fazer terapia com a filosofia clínica, não é paciente, não é cliente, é a pessoa que partilha a sua história de vida é o partilhante. Fala sobre o filósofo clínico, a história de uma inquietação, onde ele fala sobre o porquê que Lúcio Pachter, o sistematizador e criador da filosofia clínica, que era psicanalista na época, foi atrás de uma nova perspectiva terapêutica, a sistematização da filosofia clínica por Lúcio Pachter, e o mundo como representação, que é um dos pilares da filosofia clínica, os métodos no método, o agendamento mínimo, que é uma palavra técnica para da filosofia clínica, a questão da singularidade, que é a outra viga mestra da filosofia clínica, a queixa inicial, como se inicia, por onde se inicia a terapêutica da filosofia clínica, as categorias na clínica, a compreensão da circunstância, a experiência do lugar, a vivência do tempo, a questão das relações, a qualidade da interseção na clínica. Interseção é uma palavra técnica que quer dizer relacionamento pessoal. A montagem da estrutura de pensamento, os tópicos da estrutura de pensamento, que é tudo muito explicado. Né? Que estou olhando aqui, né, no sumário. Poucas páginas, mas tudo muito sistematizado e explicado e muito bem organizado pelo Miguel. Então, os tópicos da estrutura de pensamento, como vemos o mundo, a percepção de nós mesmos, ente sensorial abstrato. Bom, aqui, eu não vou ler todos, aqui são os tópicos, os 30 tópicos da estrutura de pensamento que o Miguel vai dando um por um aqui. Né? O que significa e exemplos da prática terapêutica e como a filosofia clínica enxerga eles. Aí depois, submodos, uma outra parte da filosofia clínica que o Miguel coloca lá, submodos ou como agimos, a partir da página 125. E depois são 32 submodos ou modos de ser que a filosofia clínica contempla para compreender como as pessoas agem, pensam no mundo. E aí ele vai falar de cada um deles também de forma organizada. No final, ele ainda tem uma parte sobre o planejando a clínica, outra parte sobre o partilhante ensina, a pessoa que faz terapia, né, muitas vezes nos ensina a como compreendê-la melhor, uma parte sobre neurociência, psiquiatria e farmacologia, um resumo, o processo de formação em filosofia clínica e a releitura do início da clínica filosófica, conclusão, pós-fácil e referências. Então é um livro que tem aqui 205 páginas, muito organizado, é um livro que não é um compêndio, mas deixa muito explicado, uma introdução muito organizada. Esse é o livro da Introdução à Filosofia Clínica, o mais atual que tem hoje, a respeito de como funciona, o que é, quais são os eixos da filosofia clínica como terapia, como funciona, quais são a linguagem, a perspectiva da filosofia clínica como terapia. Então, esse é o livro do qual o professor Felício Mulinani disse que leu e que não comentou nada disso. Né? Então, só para fazer jus ao livro, né, que é muito importante. Nesse caso, o professor Felício também disse que era um livro importante, havia um vazio sobre a filosofia clínica em literatura, e é verdade, professor Felício, tem muitos mais livros do que esse do Miguel, né? Mas esse do Miguel preencheu uma lacuna aí de atualização dos outros livros que tinham sobre filosofia clínica. Bom, então apresentado o livro do Miguel, né? Agora eu vou falar sobre os pontos que esse professor Felício Molinani, nesse vídeo A Verdade Subjetiva dele sobre a filosofia clínica, apresentou sobre a filosofia clínica. Então, ele começa a dizer assim, né, que a filosofia clínica é a aplicação de conceitos filosóficos de modo terapêutico. Não é. Isso está no início do livro do Miguel. Não é isso. A filosofia clínica não é a aplicação de conceitos filosóficos de modo terapêutico. Quem faz isso é o aconselhamento filosófico ou outras terapias filosóficas baseadas em filósofos, como Heidegger, Sartre e outros. Então, quem usa os conceitos filosóficos como eles são
e aplica eles como terapêutica para outra pessoa, não é a filosofia clínica. A filosofia clínica usou dos conceitos, teorias, palavras dos autores da filosofia de 2.500 anos de filosofia ocidental para formar o método, a metodologia da filosofia clínica e o ser terapeuta em filosofia clínica. Mas isso não é usar os conceitos filosóficos na prática terapêutica. Não tem nada a ver isso com a filosofia clínica. Então, não, professor, a filosofia clínica, não sei onde você leu isso, mas não é a aplicação de conceitos filosóficos de modo terapêutico. No outro momento, ele fala que a filosofia, enquanto terapêutica, não é nova. Né? Não foi a filosofia clínica que inventou isso, óbvio que não, claro que não. Né? Havia muitas outras terapias filosóficas na Europa, já inclusive, antes da filosofia clínica, que é legitimamente brasileira, né? Sistematizada, criada por Lúcio Pacter, um gaúcho de Porto Alegre, e então criada por ele. Né? Então é legitimamente brasileira, mas muitas outras terapias filosóficas já existiam antes da filosofia clínica. Né? E aí ele fala que também, né, a filosofia grega antiga também, na filosofia, os seus primórdios era uma terapia, e isso também é verdade, uma terapêutica, mas, porém, todavia, contudo, o direcionamento terapêutico na filosofia grega antiga era diferente. A terapêutica da filosofia grega antiga é para si mesma, é uma terapia de autotransformação, conhece-te a ti mesmo. Né? Antífon tem alguns testemunhos muito esparsos, falando de relance, alguns livros, de alguns outros filósofos, falando que Antífon, que eu não sei nem que época ele estava, não dá para saber, não tem nada sobre esse Antífon de forma mais robusta na filosofia antiga, foi o único que naquela época usava a filosofia como cura da alma para os outros. Ele chamava de hospital da alma. As pessoas iam lá, falavam suas queixas e ele usava a filosofia como uma terapia da alma para os outros. É o único que se tem notícia na filosofia grega antiga de que usa a filosofia como terapêutica para outros, porque a filosofia grega antiga é a terapia de si para si, é uma autotransformação, é uma terapia para autorrealização, para a sua própria autotransformação. Né? Leiam, se quiserem, Pierre Hadot, filósofo francês, Exercícios Espirituais em Filosofia Antiga. Se não me engano, esse o título dele, onde ele traz essa concepção, né? Um filósofo contemporâneo, faleceu não faz muito tempo, e ele traz a concepção da filosofia grega antiga como terapêutica, mas uma terapêutica para si. Então, sim, na filosofia clínica não inova nesse campo. Ok? Aí ele falou que carece de organização, que ele leu o livro e que a filosofia clínica carece de organização, que o livro carecia de organização, que a filosofia clínica carecia de organização. Poxa, está extremamente organizado no livro do Miguel. De que falta um quê científico de como se faz. Né? Então eu não entendi de novo, aqui que dá a impressão de que ele realmente, ou ele não leu o livro, ou ele leu já, né, com vieses de confirmação, querendo que o livro mostrasse aquilo que ele queria que o livro mostrasse. E aí, bom, aí não tem como fazer, né? Mas como se faz está ali. O Miguel deu todos os passos da preparação, da terapêutica, como é que se faz, como é que o filósofo clínico se comporta, a postura dele, está tudo ali. Que mais que ele quer, né? E esse que científico eu não entendi muito bem, né? Eu não sei o que é um que científico na filosofia clínica ou na própria filosofia. Eu não sei se esse que científico requer algo como uma pesquisa mais aprofundada dos conceitos filosóficos, é isso? Mas é que isso não é a proposta da filosofia clínica. Se for uma pesquisa científica enquanto a abrangência, amplitude ou a profundidade dos conceitos filosóficos que a filosofia clínica emprestou da filosofia para fazer sua metodologia terapêutica, não é essa a proposta da filosofia clínica. Está lendo, isso acontece muito. Muitos filósofos leem a filosofia através a filosofia clínica através da lente da filosofia e confundem dois campos. A filosofia clínica está no campo das terapias.
psicologia, psicanálise, psiquiatria, TCC, terapias filosóficas, outras. Não está no campo da filosofia acadêmica, como queiram chamar, ou da filosofia propriamente dita. Então, as pessoas que estão da filosofia olham para a filosofia clínica através do olhar, da lente da filosofia, querem que a filosofia clínica se comporte como se fosse filosofia. Sim, pode gerar uma confusão porque há filosofia no nome, mas ela é clínica, ela está no campo das terapias. Então eu não entendo muito bem esse que científico que falta do professor Felício Mulinani falando. Se é uma pesquisa mais aprofundada de conceitos filosóficos, não é na filosofia clínica que ele vai ver isso, ele vai ver é na filosofia. Ele falou que a filosofia clínica aparece lendo, depois de ler o livro do Miguel, uma miscelânea superficial de conceitos. Né? Então é isso, eu acho que, né, porque ele criticou que o Miguel colocou ali no livro uma questão de Descartes, é um exemplo, e ele acha que aquilo que o Miguel fez foi um reducionismo conceitual, né, ou como diz aqui, né, superficial dos conceitos de Descartes. Mas de novo, é lendo a filosofia clínica através das lentes da filosofia. O que o Miguel mostra ali é como a filosofia clínica, Lúcio Pachter, que não era filósofo, era um psicanalista, leu a filosofia através da lente das terapias. E não se preocupou em fazer grandes explicações teóricas sobre os conceitos que ele buscou da filosofia para fazer o método em filosofia clínica. Porque o que interessa não era a discussão conceitual, mas a prática terapêutica. A filosofia clínica é uma prática terapêutica. Se alguém for fazer a formação em filosofia clínica, não esperem ver lá discussões filosóficas. Pelo menos aqui na Epoqué, onde eu faço a formação, na Casa da Filosofia Clínica, os conceitos filosóficos que estão emprestados da filosofia para a filosofia clínica é para a gente conseguir compreender como é a prática terapêutica, como ela estrutura uma prática terapêutica, uma metodologia. E não vai ter discussões filosóficas, ontológicas, éticas, políticas, quaisquer que sejam, a formação em filosofia clínica. A filosofia clínica não é filosofia, é uma prática terapêutica. Então, ele diz ali que a filosofia clínica aplica de modo solto alguns conceitos filosóficos sem profundidade. É a mesma questão que eu acabei de falar, né? É a leitura da filosofia clínica a partir da perspectiva filosófica. E eu entendo que a filosofia clínica tem esse problema, é um problema interno à filosofia clínica. É difícil compreender a filosofia clínica sem entrar mais na linguagem, na concepção do que é uma filosofia clínica, porque ela não é filosofia acadêmica, ela não é psicologia, embora esteja no mundo das terapias, ela não é psicologia, ela não é psicanálise, ela não é psiquiatria, ela não é aconselhamento filosófico, ela não é TCC, ela não é coaching, mas ela contempla todas essas coisas. Como? Tem que conhecer mais a metodologia. E esse é um problema que nós, da filosofia clínica, às vezes temos de explicar a linguagem e a prática da filosofia clínica tão diferenciada, sem usar a linguagem que todo mundo usa, e explicar como é e o que é a filosofia clínica. Esse é um problema realmente da filosofia clínica, e eu compreendo que muitas pessoas tentam se aproximar dela trazendo conceitos de outras áreas. Ah, então é igual a psicologia, né? Não, não é. Ah, que psicanálise faz isso? Não, não faz. Ah, mas a filosofia não, bem, não faz. Né? Então, é por isso que o Miguel fez o livro, é por isso que tem canal de YouTube, é por isso que tem blog, é por isso que a gente faz formação, né? Porque, às vezes, a aproximação à filosofia clínica com os conceitos já existentes é mais problemático do que elucidador. Então, ele falou que a ordem dos tópicos é solta, eu não entendi muito bem, é porque são 30 tópicos, por exemplo. Não tem uma ordem de prioridade entre eles. Como o mundo parece, o que acha de si mesmo, sinceral e abstrato, emoções, prejuízos, são numerados, mas eles não têm uma ordem de prioridade, de valor, de importância. Não é isso que interessa, eles podiam estar em qualquer número dentro da tabela, entre os 30. Então, eu não sei qual é a ordem que o professor pensou, né? Mas não, eles estão na ordem da qual estabeleceu Lúcio Pachter na sistematização do método. Né? Porque o que importa não é uma ordenação de valor ou de importância, mas sim que compreendamos a noção de conjunto
que esses 30 tópicos depois vão dar, como se fossem letras do alfabeto, A, B, C, D. Por um acaso, o A está no primeiro, o B está no segundo, o C, mas não há ali uma ordem de importância no alfabeto. Os 30 tópicos são o alfabeto da filosofia clínica. Né? O Z não é menos importante que o A. Estão nessa ordem. Se embaralhar, mas continuarmos conseguindo perceber o que é A e o que é B, diferenciando as letras, para nós vai dar na mesma. Não faz a mínima diferença. Né? E aí, o Miguel, aqui o professor pegou o livro e deu uma leitura para exemplificar que a coisa é fraca na filosofia clínica. Por exemplo, tem lá o tópico 3, sensorial abstrato, né? E aí que algumas pessoas vivem mais no mundo sensorial, percebem o mundo, representação de mundo através mais dos 5 sentidos, do aqui e agora, e outras pessoas percebem o mundo através das suas abstrações, das suas ideias. Não tem nenhuma novidade aí, né? Não tem nenhuma barbaridade sendo dita, não tem nenhuma coisa espetacular que a filosofia clínica só ela sabe. Não, é uma coisa corriqueira, é uma coisa que acontece prioritariamente na vida, em algumas circunstâncias. Algumas pessoas estão mais voltadas aos sentidos sensorialmente e assim percebem o mundo, e outras são mais voltadas a abstrações e assim representam o mundo para si, né? Então isso não é nenhuma barbaridade. Mas ele pegou isso como se fosse uma concepção fraca, rasa, né? Porque o Miguel trouxe ali um exemplo do pensamento de Descartes. Né? Mas, de novo, não para aprofundar a teoria cartesiana, seja o que for. Um exemplo de como a filosofia clínica emprestou uma ideia da filosofia para fazer uma prática terapêutica. É isso que interessa para a filosofia clínica. E isso, com certeza, o professor Felício Murinani não entendeu. E muitas pessoas não entendem. E aí ele disse assim, além de estar mal explicado, além de ser raso, não há nenhuma comprovação científica disso. Isso é uma simplificação exagerada, disse ele. E aí entra essa coisa da comprovação científica. Não sei muito bem se o professor sabe do que ele está falando quando ele diz isso. Porque isso é um chavão hoje, está todo mundo usando, é moda. A ciência comprova que a pessoa está falando de comportamento, a pessoa está falando de relações pessoais, está falando de ética, está falando de sociologia, antropologia. E aí traz essa. Não, porque a ciência comprova hoje que o cérebro. Mas o que a ciência tem a ver com isso? Comprovação científica em que sentido? Né? Aí, de novo, é uma comprovação científica. Em que sentido? No sentido de uma pesquisa com rigor, como faz a filosofia, porque a filosofia não é científica. Qual é a comprovação científica do mundo das ideias em Platão? Qual é a comprovação científica do motor imóvel em Aristóteles? Qual é a comprovação científica das fantasias catalépticas no estoicismo? Científica, nesse sentido contemporâneo de ciência natural, nenhuma. Mas há uma comprovação científica do rigor do conceito e os nexos lógicos dos quais a filosofia, a sociologia e outras áreas das humanas usam. E essa comprovação científica, nesse sentido, da experiência lógica e da experiência a posteriori, né? Então, por exemplo, um conhecimento indutivo e do nexo e do rigor conceitual, a filosofia clínica tem. Por isso que ela funciona, porque ela não é uma coisa aleatória. Ela tem fundamentos. Ela tem fundamentos na prática e na teoria. E a teoria serve para a gente revelar uma boa prática e não para ficar discutindo conceitos. Então não há nenhuma comprovação científica, eu não sei do que o professor está falando. Comprovação científica, ciências naturais, não há. Mas aí não há nenhuma filosofia, nenhum conceito filosófico, nem nas mônadas de Leibniz. Né? Então, não, nesse sentido não há. E nem é necessário, é outro campo da especulação do real. Agora, comprovação científica enquanto pesquisa prática, porque a filosofia aqui está no campo das terapias e é uma prática terapêutica, sim, até pelo uso do próprio instrumento e de como ele funciona. Há um encadeamento lógico nexo para que isso aconteça.
para que Lúcio chegue a essa conclusão aqui num tópico chamado sensorial e abstrato. Bom, ele fala também da implicação, né, que está mal a história da filosofia, que não está bem explicada a história da filosofia, mas é que o propósito não é esse, né? Não é esse a questão, né, filosófica, acadêmica que interessa a filosofia clínica. E uma hora ele fala assim, pô, o livro do Miguel é bom porque eu sempre tive a curiosidade de saber mais, embora eu tivesse um pé atrás, ele queria saber mais, mas só fazer a formação. Pô, fazer a formação daí é sacanagem, porque aí tem que pagar. E aí é meio, eu não lembro qual a palavra que ele usou, mas assim, meio, pô, daí é sacanagem, nesse sentido. Tem que fazer a formação para saber mais, né? Então, tem que pagar um curso, né, para saber mais. Bom, professor, mas se você é graduado em filosofia e você tem um diploma na parede, você pagou, né, para isso. Você pode fazer a filosofia sem ter diploma na parede e fazer informalmente ela. E pode ser um grande pensador, filósofo livre aí, pensador livre. Mas se você coloca um diploma, você pagou. E se você sabe mais, por que pagou? Você sabe que você foi lá e teve insights e relações com professores e com conceitos filosóficos que você não teria sozinho. Mas eu entendo um pouco isso, né? Que faltava uma literatura, isso eu concordo com o professor, mais atualizada. Tem bastante literatura na filosofia clínica, só pegar Hélio Strasburger, coloquem aí no estante virtual, no Google aí, você vai ver quantos livros só o professor Hélio Strasburger já escreveu sobre filosofia clínica. Né? Tem bastante coisa. O Miguel aqui é o mais atual. Né? Então, pô, né? Então, não quis pagar, vai ter menos informação, é óbvio. Filosofia clínica não é popular, não está por aí. A gente se esforça, a gente faz canal, a gente escreve blog, mas ela não tem 30 anos ainda. Ela é nova, né? Então, às vezes, para saber mais, realmente tem que fazer uma formação. E se quiser, tranca no meio e vai embora também, né? Não tem nenhuma regulamentação tão rígida assim a filosofia clínica. Né? Ele fala sobre enrolação de conceitos em profundidade, né? Que ele gostaria de saber mais sobre a metodologia de trabalho e que ele precisava maior seriedade nos conceitos. Pô, se você quer saber mais sobre metodologia de trabalho, o livro do Miguel está aqui, ó, introdução, mas ele é uma introdução, professor Felício. Você quer saber mais, você vai ter que fazer a formação. É uma introdução. Obviamente, quem nunca viu filosofia clínica vai ter uma noção aqui no livro do Miguel sobre quais são, né, a metodologia, a prática e como se dá a filosofia clínica, qual é a linguagem dela. Vai ter uma introdução. A pessoa não vai sair de mãos vazias aqui. Porém, todavia, contudo, mais informação. Você pode ter, sendo partilhante da filosofia clínica, você vai compreender na prática como é a filosofia clínica funciona como terapia para você. Ou você pode fazer a formação para compreender, ou ainda depois, se quiser ser até terapeuta. Então, tem níveis de aproximação à filosofia clínica. Ela não é uma coisa conceitual como a filosofia. Se você quer só uma coisa conceitual, está aqui. Leia o livro Introdução à Filosofia, mas leia todo. Parece que você não leu. Leia todo e você vai sair daqui com uma noção muito boa sobre filosofia. Ah, eu quero mais. Bom, vai ser partilhante. Ah, eu quero mais. Bom, aí pode ser que faça uma formação. Paga a formação. Não é uma formação cara. Não quero saber mais ainda. Como é que funciona a prática? Bom, na minha formação, durante ela tem bastantes práticas, porque a filosofia clínica é uma prática terapêutica. Então, já sai da formação compreendendo mais ou menos como é que é a prática, porque vai ter muita prática na formação. Mas eu quero mais. Bom, então seja terapeuta da filosofia clínica. Hã? Então, e depois ele resume que a filosofia clínica, na verdade, pega de outras áreas como as psis. Pega o quê? Não pega nada das psis. Eu não entendi porque ficou solta essa frase dele no vídeo. Na verdade, a filosofia pega das outras áreas. Pega o quê? A linguagem não tem psi. Não usamos nenhuma linguagem das psis. Nem psi, nem ego, nem superego, nem trauma, nem
nem doença, nem transtorno, nem das psiquiatrias, doença mental, normalidade, não interpretamos com a psicanálise, não usamos transferência contra transferência, inconsciente, nada, nós pegamos absolutamente nada, nós somos uma coisa completamente diferente. Eu digo que é diferente das outras terapias psíquicas, eu digo que a filosofia clínica é uma metaterapia, ela está além, não além do ser melhor, mas fora, além, depois de, ela está depois de, ela não empresta nenhum conceito, nenhuma prática, nada das outras terapias que existentes hoje. A única coisa que ela faz igual a elas é ser uma terapia para outra pessoa, e acabou aí. Psicologia é uma terapia para outra pessoa, filosofia clínica também. E depois é tudo diferente. Então, professor, não sei de onde você tirou essa de que a filosofia clínica pega de outras áreas como as psis. Eu não sei o que ela pega, conceitos, práticas, eu já vou dizer de antemão, nem procura, não vai achar, porque não pega nada. A filosofia clínica é autônoma nesse sentido. Ela é uma metaterapia, ela está fora das práticas, dos conceitos, da aproximação de como se enxerga o fenômeno humano, o comportamento humano, completamente diferente das outras terapias, porque não trabalha com conceitos de diagnósticos, de normalidade, doença, cura, nada disso, né? E eu vou indicar, vou colocar ali também no meu comentário, eu vou indicar também que o professor vá lá no meu blog, né? Na Hypocare Filosofia Clínica, tem um blog, vou também colocar ali no comentário também o blog do Miguel Ângelo Caruso, que também tem um blog, e ali a gente vai tentando dar um pouquinho mais de peças, que é uma dificuldade nossa, a filosofia clínica ter uma compreensão maior de como ela funciona, pelo fato de ser tão diferente, não usar nenhuma linguagem, de ser nova historicamente. Mas a gente se esforça. Então, poderia fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, né? E perceber que a filosofia clínica não tem absolutamente nada a ver, não deve nada a nenhuma das outras terapias existentes ainda hoje. E para finalizar, então, esse vídeo acabou sendo grande, o professor me deu uma ideia. Eu tinha colocado lá no Hotmart, tirei daquele site que eu acho que é uma enganação, porque eles funcionam como banco e não nos dizem, né? A gente vende um produto lá e eles retêm o seu dinheiro por 30 dias. E se você quiser o seu próprio dinheiro do seu produto que você vendeu e que você produziu, você tem que pagar um adiantamento para eles. Isso é agiotagem, né? Então, o Hotmart, na verdade, tem um banco por trás e eu cancelei a minha assinatura e tirei de lá. E vou começar aqui hoje, agora, para o professor Felício Mulinani, de forma gratuita, eu vou oferecer, em vez de vender no Hotmart, como eu vendi, eu vou vender o curso de Introdução à Filosofia Clínica em 5 aulas, em 5 vídeos, de 1h30, 2 horas cada aula, só que lá no Hotmart eram vídeos prontos. Eu vou dar essa aula presencialmente. Eu estou hoje lançando esse produto aqui, uma aula, né, um mini curso de introdução à filosofia clínica em 5 vídeos, são em 5 aulas, na verdade, né? Uma aula por semana, de 1h30, 2 horas. Em 5 semanas, a pessoa vai ter uma grande noção de como é a filosofia clínica e vai ter a vantagem de ter eu aqui, não por ser eu, mas por ter uma pessoa que vai poder, ao vivo, na aula, tirar as dúvidas sobre a filosofia clínica. Então, eu vou apresentar a filosofia clínica, vou em 5 aulas mostrar os 5 diferentes eixos da formação e da prática terapêutica, e a pessoa, ao vivo, vai poder questionar, tirar dúvidas, conversar, bater um papo e sair de lá não só com as informações que estavam no Hotmart como vídeo, mas a gente vai poder ali ampliar as informações, porque eu vou estar presencialmente ali dando essas aulas nesse novo curso de introdução à filosofia clínica, que eu também vou anunciar nas redes a partir de agora. Professor Felício Mulinani, você é convidado especial para fazer essa formação de forma gratuita. Não vou lhe cobrar nada. Se você tiver interesse, né, você entra em contato com a Hypocare Filosofia Clínica, eu vou deixar, ou pelo canal, eu vou deixar ali o e-mail do contato da Hypocare, e a gente faz uma formação. Se quiser que seja sozinho, fazemos só eu e você. Se quiser outras pessoas participarem da formação, podem participar. Mas para você, professor Felício Mulinani, essa introdução, esse curso
mini curso Introdução à Filosofia Clínica em 5 aulas, vai ser gratuita, para daí sim você poder dizer um pouco mais da verdade sobre a filosofia clínica, mas não só agora a verdade subjetiva das suas leituras a partir do seu viés, mas tendo contato um pouco mais aprofundado com a filosofia clínica de forma interativa, pessoal. Nesse caso, comigo. Então está aqui feito o convite. Se por um acaso esse vídeo chegar ao professor Felício Molinani, está feito o convite e nos comentários do vídeo vai estar ali o e-mail da Hipoqué para você entrar em contato e marcarmos de nos encontrarmos e fazermos essa aula. Bom, um vídeo muito comprido hoje, né? Mas eu acho que vale a pena porque são muitas questões que às vezes estão de forma pipocadas em vários vídeos e blogs que a Hipoqué tem. E aqui, graças ao professor Felício, que eu acho que ele fez um trabalho honesto, no sentido de que ele falou o que ele achava, mas falta informação, falta um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de acesso real ao que é a filosofia clínica para depois poder dizer a verdade sobre a filosofia clínica. A verdade dele, ele vai sempre poder dizer quando ele quiser, da maneira que ele quiser. Ok? Então penso que é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Se quiserem sugestões, se gostaram do vídeo, quiserem compartilhar, deem um like, ajuda aqui, né, a filosofia clínica a chegar a mais pessoas aqui no canal do YouTube. Muito obrigado então e até o próximo vídeo.